Seja muito bem-vindo à parte 2 do episódio de Êxodo. Como eu havia dito no final do episódio anterior, ignorem tudo que eu disse naquele episódio. Vamos focar nos 10 mandamentos, que é o que realmente interessa do livro inteiro de Êxodo. Podia só deixar lá, 10 mandamentos. Na verdade, para mim, os 10 mandamentos podia ser resumido em um mandamento. Um dia eu conversando com um amigo meu, ele virou para mim e falou assim: cara, se eu fosse Deus, eu tinha mandado só um mandamento. Eu falei: qual? E ele disse: se você não vai ajudar, não atrapalha. Eu achei sensacional. Para mim, realmente podia ser resumido nesse único mandamento. E todos os 10 mandamentos servem basicamente para isso. Se você não vai ajudar, não atrapalha. Mas claro, né? A gente vai elaborar esse pensamento com mais calma. Seja bem-vindo a esse episódio. E agora vamos tratar aí, literalmente, dos nossos 10 mandamentos. No nosso outro episódio, a gente abordou de uma forma mais resumida a história, o que acontece em Êxodo, todo o contexto, a saída de Moisés, quando Moisés finalmente consegue tirar os hebreus do deserto, depois que o primogênito do faraó morre. Não entrei em muitos detalhes dele saindo, dele abrindo o Mar Vermelho. Todo mundo tá cansado de saber. Você viu isso aí quando você era criança. Se você botar aí Moisés no Google, se você assistir filme, nossa, tem referência demais sobre isso. Eu não vou ficar batendo numa tecla que já foi batida demais, porque nem é isso que interessa. O que interessa pra gente são os 10 mandamentos. Por que eu tô frisando tanto isso? Bom, os 10 mandamentos, eles são sempre colocados de um jeito estúpido pela humanidade, porque a humanidade simplesmente não sabe entender o que ela está lendo. É uma pura noção de compreensão, simplesmente interpretação. E é isso que dói no meu coração, a falta de interpretação dos crentes. E crentes, eu estou querendo dizer aquele que crê em Deus. O primeiro mandamento, então, vamos começar do começo. O primeiro mandamento seria adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Do mesmo jeito que eu brinquei sobre o mandamento lá do meu amigo, eu diria também que a gente podia parar os 10 mandamentos nesse mandamento. O que é Deus? A noção monoteísta de Deus faz a gente acreditar que esse primeiro mandamento está querendo dizer para a gente simplesmente adorar a Deus. No sentido de adoração, de ir na igreja, de rezar, para as religiões que são que gostam da iconoclastia, né? Adorar imagens e assim por diante. Não tem nada a ver com isso, né? O Deus que existe em mim habita o Deus que existe em você. E para o meu Deus saudar o seu Deus que existe em você, eu preciso te respeitar, eu preciso te amar, eu preciso entender que você é tão divino quanto eu sou divino. E é isso, o primeiro mandamento está falando sobre o básico mesmo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é seu irmão, Deus é a árvore que está aqui na minha frente, Deus é a planta, Deus são os animaizinhos, Deus é a água, Deus é o todo, é o respeito, é a harmonia, o convívio em harmonia com o todo. É sobre isso que o primeiro mandamento está falando. E não sobre uma adoração, uma questão de você se sujeitar, você, sei lá, ficar indo lá no Muro das Lamentações balançando sua cabeça, você ficar indo todo domingo na missa, tanto faz. Ó, passou um sonzeiro ali, ó. Tuts. Gravar na rua é aquela beleza, né? Bom, o segundo mandamento nosso é não usar o santo nome de Deus em vão. Esse aqui também, poxa, difícil, hein? A gente cai em muita dualidade com esse segundo mandamento. Não usar o nome de Deus em vão significa a gente não usar Deus para coisa ruim. Ponto. O que seria algo ruim? O exemplo mais clássico que eu posso ilustrar isso, e que é algo extremamente grave, é você usar o nome de Deus, por exemplo, para ganhar dinheiro, né? As religiões aí adoram fazer, nossa senhora. E isso é um pecado extremamente grave. Isso é usar o nome de Deus em vão. Agora, se você faz uma piadinha de Jesus, eu sempre penso assim, mano, Jesus deve ter sido um cara muito bem-humorado. Muito bem-humorado.
E piada também, piada é coisa séria, sabe? Eu escutei isso do Dr. Wilson Gonzaga, psiquiatra, muito legal ele, se vocês quiserem seguir ele lá no Instagram, ele é um cara muito fera. Ele fala que piada é uma coisa séria e, de fato, é muito sério. Piada, ela não precisa ser explicada. A piada, ela precisa de contexto, né, de momento. Então, tanto faz, você faz uma piada sobre Deus, uma piada sobre Jesus, ou uma piada sobre a Virgem Maria, ou uma piada sobre o que você quiser. O ponto que é o contexto. Para que você está fazendo essa piada? Qual que é o intuito, afinal de contas? Você está tentando fazer isso de uma crítica positiva, né? Você está tentando trazer um raciocínio interessante, você está tentando trazer uma reflexão com a sua piada, porque a piada é para isso. A gente ri e reflete. Se você é capaz de fazer isso e abstrair, então abandonar essa ideia de que, e o pessoal tem muito essa mania, né, de falar, tá usando o nome de Deus em vão. Você vê uma situação, você diz, meu Deus, aí outra pessoa já diz, tá usando o nome de Deus em vão. Catar coquinho, parceiro. Isso não é usar o nome de Deus em vão. Sinto muito pra você não sabe interpretar. Santificar os domingos e festas de guarda. Esse é o terceiro mandamento. Cara, quem que vive só de trabalho, ou só de adoração, ou só de qualquer coisa, a gente precisa descansar, cara. A gente precisa ter um dia de descanso. Isso é tão importante que isso precisou ser bíblico, cara. A gente precisou carregar isso no âmago do fundo dos 10 mandamentos. Que todo ser humano, todo em essência, precisa de um dia de descanso. Até as plantas têm um momento de descanso. Por exemplo, as plantas fazem fotossíntese enquanto tem sol, enquanto tem luz, né? Que não precisa necessariamente ser o sol, precisa de uma fonte luminosa. Mas quando não tem luz, o que elas fazem? Elas fazem respiração. Então até mesmo as plantas têm um momento de fazer fotossíntese e de fazer respiração. Olha como tudo tem descanso. Então até Deus descansa. Quando Deus cria o mundo, no 7º dia ele também descansa. Por que eu tô falando Deus personificado? Porque tudo é Deus, a essência de tudo é Deus, né? Tudo precisa de um momento de descanso, de parar, pensar, refletir. O nosso 4º mandamento seria honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não necessariamente é o pai e a mãe da gente. Honrar pai e mãe diz respeito a todos os legítimos superiores. Tá escrito assim no Wikipedia e eu achei esse termo muito interessante ser colocado desse jeito. Legítimos superiores. É aquela pessoa que você realmente sabe que está acima de você, que é uma autoridade indiscutível. Na maioria das vezes é o nosso pai ou a nossa mãe, mas não necessariamente é o nosso pai e a nossa mãe. Quando você respeita a autoridade, e isso diz respeito sobre saber ouvir, saber entender, não é uma obediência cega, é um respeito. A obediência cega também é ruim, porque você pode cair em armadilhas. Só que o que é a verdade, o que é bom e o que é amor, tudo que é nutrido de amor é bom, não precisa ficar preocupado. Por isso que é tão importante lembrar de legítimos superiores. Se você tem um chefe, um professor, ou até um pai ou uma mãe que te faz ir para fazer algo que seja prejudicial para você ou para outras pessoas, sua obrigação é desobedecer. Você tem a obrigação de desobedecer. Olha que loucura, né? Mas, mais uma vez, quando é um legítimo superior, a gente sabe quando é. Lá no fundinho do coração da gente, a gente sente. Vem da nossa intuição entender isso. O 5º, não matar. Esse aqui eu acho o mais explicativo dos 10 mandamentos. Para mim, esse aqui é o mais explicativo de todos. De toda forma, a gente pode pensar em matar, não necessariamente como tirar a vida, porque tem outros jeitos de se matar, né? Você pode matar todo dia um pouquinho uma pessoa, por exemplo. Então não matar pode não necessariamente ser a morte, mas ser causar danos. Mais uma vez eu tô aqui usando de referência o texto do Wikipedia. Achei muito bom o jeito que foi colocado os 10 mandamentos lá. Então, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Atenção, a si mesmo.
viu, galera? Quando a gente se deixa ser violentado, seja psicologicamente ou fisicamente, a gente também tá indo contra o 5º mandamento, né? Eu acho tão redondinho os 10 mandamentos. Todo mundo entrasse num consenso assim, vamos seguir os 10 mandamentos, o mundo tava topíssimo. O 6º é guardar castidade nas palavras e nas obras. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos ao sentido de castidade, que é algo casto, algo puro, algo virgem nesse contexto. Seria você estar fazendo aquilo de bem, de coração, sem segundas intenções, sabe? Eu vou fazer um favor pro fulano, mas é porque eu sei que o fulano, ele tem dinheiro e aí eu puxo o saco dele porque ele me favorece. Aí não. Eu vou elogiar tal pessoa porque aí ela vai cumprir um objetivo que eu tenho, ela vai fazer um favor que eu tô desejando. É sobre isso, né? Guardar castidade nas palavras e nas obras é que às vezes você tá fazendo uma coisa que a princípio parece ser algo bom, mas está revestido de algo impuro, de um desejo mais profano, algo mais interno seu. Você realmente está fazendo isso de coração? Você está fazendo isso por um motivo mais obscuro seu? E aí que vem a ideia da castidade, das palavras e das obras. E por que eu estou chamando a atenção para o termo de castidade nesse ponto? Porque a castidade ela é sempre colocada como sexo, só ligada a sexo. Porque as religiões elas sempre demonizaram muito o sexo. Não tem nada a ver com isso. Porque não tem nem como uma obra, nem como uma palavra transar com outra, né? Então não é sexo, parceiro, não é sobre isso que a gente está falando. 7º, não furtar. Também eu acho esse aqui bem explicativo. Não é só você não pegar o que não é seu, cara. Nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Então, quando, por exemplo, você age de vandalismo, você também está danificando o bem do próximo, né? Você também está fazendo uma coisa ruim. Não é só roubar e pegar para você. Teve uma matéria mesmo que eu assisti no Fantástico muito tempo atrás, nem sei porque que eu lembrei disso, agora eu lembrei disso. E aí falava sobre os advogados que entravam em causas com os clientes, principalmente com idosos lá da região do Nordeste. Pô, já é um povo sofrido, já é um povo pobre, sabe? Aí os caras entravam com um processo e ficavam com a maior parte da grana. Aí o meu pai é advogado, e aí eu questionei meu pai, eu falei assim, pai, qual que é o limite que você pode ficar numa causa? E aí meu pai falou assim, até 50% é compreensível, principalmente se for ação de risco, que é uma ação que você pode perder ou ganhar. Daí eu até perguntei ele, né, é meu pai, né, eu quis questionar, né, ele falou assim, e o que você faz? Ele falou assim, Gabriel, quando é uma ação de risco, que eu acho que tem muita chance de não dar certo, eu peço 50%, é o único caso que eu peço 50%, porque se ganhar, ganhou. Só que se a gente não ganhar, eu também não cobro nada do cliente. Eu sempre faço esse acordo com os meus clientes. Falei, justo. Só que no caso da matéria, os advogados, eles pegavam mais de 50%, e os outros que pegavam... tiveram muitos advogados que pegavam 50%, e nem falava pro cliente que ele estava pegando 50%. Esse que eu acho que é o errado. Você não elucidar, né? Isso aí é você buscar um dinheiro também de um jeito injusto. Por mais que o advogado ele possa ter pegado os 50%, se ele não avisa o cliente, de certa forma ele tá... Vamos lá, vamos combinar. Ele tá passando a mão na polpa do cliente, vai. Ele tá roubando, cara. Você não avisou? Por último não, né? A gente tá no 8º. Eu já tô querendo agilizar o final. Faltam 3 ainda. Por último, porque pra mim, eu acho que não precisa explicar mais, né? Já... Vixe Maria, o tamanho desse besorrão. Rapaz, parecia um helicóptero. Pra mim, esse tanto aqui já dava. Vamos pro 8º. Não levantar falsos testemunhos. Então, nem de qualquer outro modo faltar a verdade ou difamar o próximo. Eita, a mentira. Olha ela aí. Tem que escrever lá na pedra do Moisés. Tem que escrever. Não pode mentir. Porque o povo gosta de mentir. E mentir, gente,
Sabe, a mentira mais feia não é aquela inventada. A mentira mais feia é aquela aumentada. Você pega a história e você dá aquela leve, e é assim, só de leve, assim, aquela retocadazinha. Já se lembram quando vocês eram crianças e brincavam de telefone sem fio? Basicamente isso aí. A gente sabe o tamanho que fica, que uma mentira pode ficar, né? E é nossa obrigação estar sempre tratando com a verdade, porque seja bom, seja ruim, a verdade é uma só. Você pode ver que ao longo do tempo a gente tem aí, principalmente dentro da história, do estudo da história, né? A gente tem aí uma narrativa de quem é bonzinho e quem é vilão. Né? Eu gosto muito de usar o exemplo da Segunda Guerra Mundial, porque foi um momento do mundo onde muita coisa ficou exposta. E é um acontecimento mais recente para a gente conseguir fazer essa análise. E também porque eu gosto. Na Segunda Guerra Mundial, claro, a gente colocou os nazistas e os alemães malvados como os completos vilões. Mas a gente sabe muito bem, né, que estava acontecendo ali debaixo dos panos entre as nações que dominavam a economia mundial naquele período, que é o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, né? Todo mundo ali estava achando que a Alemanha ia se virar diretamente contra o RSS, todo mundo passando pano para nazista, até que a bomba estourou do outro lado. Então é sobre isso. A gente entender que conforme o tempo passa, a história ela vai mostrando pra gente a verdade. Fica difícil de ignorar os fatos, porque vão surgindo investigações, vão surgindo o que vai corroborando com o que realmente aconteceu, né? E senhoras e senhores, não preciso nem dizer, né, que o básico é a verdade. A Bíblia inteira podia se resumir em a verdade vos libertará. Nosso nono mandamento seria guardar castidade nos pensamentos e nos desejos, né? O que de novo aí seria a questão da castidade? A gente tem que colocar mais uma vez o significado dessa palavra. Eu peguei um significado do dicionário. Abstenção de prazeres carnais e de que tudo a que ele se refere. Quando a gente se perde dentro do desejo, né, de você estar por conta o tempo inteiro de beber, de fumar, de sexo, de coisas triviais. Eu não tô dizendo que vocês não possam fazer isso. Eu também seria um hipócrita se eu falasse isso. Eu tô falando sobre não abusar disso, de você não viver só por conta disso. E também ter um momento para estar fazendo isso. A castidade ela vem num sentido de ser algo autêntico, ser algo que vem do puro, do interior, do seu ser, da sua vontade, da espontaneidade. E claro, de forma que isso não te prejudique. Você pode beber uma cervejinha. Você pode, claro que você pode. Não pode beber todo dia, entende? É sobre isso, sobre o controle, o domínio. Você tem controle do que você está fazendo? E principalmente a questão do sexo. Hoje a gente tem métodos contraceptivos. Hoje a gente tem como transformar o sexo em algo que é muito mais diversão que reprodução. Aquela noção do sagrado, do sexo sagrado, porque era uma questão de você estar consumando a reprodução e tal, já se perdeu. Isso nem faz mais sentido. O sexo hoje ele tem que ter um caráter muito mais de brincadeira, de diversão, do que de um caráter sagrado de reprodução. É óbvio que a gente tem o sexo como ainda a alquimia da vida e tem que ser levado com respeito, mas não com seriedade, né? E a chave é só tem uma, chama-se consentimento. Se um quer, o outro quer, ótimo. Se um não quer, dois não faz, pronto. E é isso aí. Não precisa de ter outro critério. Agora, como que você vai induzir a esse processo? Daí fica a seu critério pensar se você está fazendo do jeito certo ou do jeito errado, né? Mas, sinceramente, para mim, mano, muito das doenças psicológicas que a gente tem, muito da doença que a sociedade tem, vem dessa repressão sexual, desse medo que a galera tem de fazer sexo, sabe? Não pode, tem que guardar pro casamento, não sei o que. Blá, 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 sem tamanho. Nossa Senhora.
Então, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos é simplesmente você ser puro, você ser autêntico, você fazer o que te dá vontade, você não mentir, você fazer aquilo de um jeito real, você se deitar com um homem ou com uma mulher sem estar mentindo pra ele, sem estar enganando ele, sendo 100% sincero na sua proposta, do que você pensa, do que você sente. Você é capaz disso? Entende? Se você for capaz disso, porque não adianta, você pode ser casado, cara. E isso acontece com muitas pessoas. São casados e a esposa é uma prostituta. Usa ela ali pra esvaziar mesmo. Não tem aquele carinho, não tem uma dedicação, não tem uma vontade de estar fazendo aquilo de verdade. É ruim. Por que as esposas choram depois do sexo? As mulheres foram aprender o que era um orgasmo agora. É recente. A gente viveu milênios sem as mulheres conhecerem o que era o orgasmo, cara. Vocês têm ideia disso? Entende? Hoje o sexo ele tem uma dimensão completamente nova, completamente diferente, né? E obviamente, senhoras e senhores, responsabilidade, né? Vamos usar camisinha. Pode fazer à vontade aí, mas a gente também não cai na bobeira de se deixar levar pelos impulsos da gente, que senão de novo a gente vai estar pecando. Pecado é ser irresponsável, não o ato em si. E por último, o 10º mandamento, agora sim, né, por último, não cobiçar as coisas alheias. É inveja. A gente pode simplesmente resumir como inveja. A maioria das pessoas, elas acham que elas não são invejosas. Só que no fundo, a inveja delas é mascarada da seguinte forma: você pode estar bem, você só não pode estar melhor que eu. Isso é inveja. Essa é a mais pura das invejas de todas. Você até pode ter um carro bom, mas você não pode ter um carro melhor que o meu. Você pode até ter uma namorada bonita, mas você não pode ter uma namorada mais bonita que a minha. Você pode até ter uma casa bonita, mas você não pode ter uma casa mais bonita que a minha. É questão da objetificação das coisas, dos bens, das posses. E mulher ainda é visto muito como propriedade, como posse. Por isso que ela entrou no meu exemplo. Então, a inveja ela tem muito a ver com isso, a comparação, o ego. O ego sempre existe onde tem comparação. Toda vez que você se pegar comparando com alguém, essa dica eu te dou do fundo do meu coração. Se você está se comparando, é o seu ego te estralando. Viu? Não tem erro. Fica atento sobre isso. E de novo, dito tudo isso que eu disse, eu ainda gostaria de resumir os 10 mandamentos no: se você não vai ajudar, não atrapalha. Veja que encaixa nos 10 mandamentos. E às vezes a gente está falando de nós mesmos, das outras pessoas, dos outros seres, do todo ao nosso redor. Se você não vai ajudar, não atrapalha. Tá bom? Precisei fazer um episódio só para falar sobre os 10 mandamentos, porque eles são a base da moral e da ética cristã. Eles que fundamentam a nossa base. E eu fico feliz de você ter chegado até aqui nesse episódio. Que bom que você me escutou até aqui. Espero que você tenha conseguido refletir profundamente sobre isso. Que você seja uma pessoa capaz de se amar, de se comparar menos e de ser uma pessoa cada dia mais autêntica e verdadeira. Parar de escutar as pessoas pensando, eu concordo, eu discordo. Usa toda e qualquer oportunidade para refletir. Porque todos os episódios que eu gravo, seja da conversa com os meninos, sejam os monólogos que eu gravo, seja o estudo bíblico, é sempre essa intenção. Fazer você pensar, você refletir. Porque você tem que conhecer. Eu posso no máximo te dar uma pista. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Curte, comenta aí, compartilha. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @DarmPodcast. Beleza? Um abraço, um beijo. Fica com Deus.